Capítulo 26, irmãos, do livro de Gênesis, o mesmo texto que nós lemos no início do culto. Gênesis 26, a partir do verso de número 12 agora, tá bom? Deus tem uma palavra para esta igreja maravilhosa nesta noite, irmãos. Se prepare, porque o Senhor vai falar ao teu coração. Amém? Verso 12, livro de Gênesis, capítulo de número 12, capítulo de número 26, livro do Gênesis 26 e verso 12 em diante. Olha o que diz: naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Por isso os filisteus fecharam com entulho todos os poços de Isaac, que tinham sido cavados pelos servos de seu pai, Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaac deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Então Isaac partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas e reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaac também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Esta água é nossa, diziam eles. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque. E em seguida os homens de Isaac cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso Isaac o chamou de Sitna. Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaac o chamou de Reobote, pois disse: finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nesta terra. Dali Isaac mudou-se para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não temas, pois estou contigo, e o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Isaac ali construiu o altar e invocou o nome do Senhor, armou acampamento naquele local, em outros textos diz, sua tenda, e os seus servos cavaram outro poço. Pode tomar os vossos assentos, queridos. Irmãos, todos nós aqui já conhecemos esse texto, todos nós já ouvimos muitas pregações com base no texto de Isaac. Eu mesmo já algumas vezes já ministrei falando sobre os poços que Isaac havia aberto, e ali os filisteus haviam entulhado aqueles poços por conta da inveja, por conta de ver o crescimento de Isaac. Para que nós compreendamos melhor ainda, irmãos, nós lemos aqui no início que dentro desse contexto da história de Isaac em relação a Abimeleque, que era o rei dos filisteus, nós temos ali que um relato, já no início do capítulo, que diz que houve uma grande fome naquela terra. E Deus havia ordenado a Isaac a não descer para o Egito.
Para que os irmãos compreendam ainda melhor, o Egito, irmãos, por ser um país que está praticamente cercando ali o rio Nilo, ele é um país muito fértil. Por mais que ele seja cercado de desertos, então, à beira do rio Nilo, há uma fertilidade muito grande, ainda mais naquela época. Então, se você olhar no próprio mapa, no Google Maps, você vai ver que toda a construção das cidades no país estão beirando o rio Nilo, por conta que um rio realmente traz fertilidade à terra. Aí fica muito mais fácil a irrigação, né? A irrigação de plantas e de legumes e verduras, e assim o país ter ali a sua economia, né, bem abastada, e para que o povo não passe fome. No Egito havia alimento, porém Deus falou para ele: não desças ao Egito, permaneça na terra, nesta terra, e peregrine nela, como diz o verso 1. E o Senhor disse a Isaac: não desça ao Egito, faça o que eu lhe mandar, habite aqui como estrangeiro, o peregrino, e eu estarei contigo e te abençoarei, e com isso eu confirmo que darei todas estas terras a vocês e aos seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Então nós temos aqui, irmãos, uma promessa que é feita a Isaac para que ele permaneça ali. Uma promessa que ela não inicia ali no momento que Deus manda ele ficar por ali. Essa promessa, ela se iniciou já lá em Abraão, quando Deus havia dito a Abraão que ele saísse da sua parentela e que dele Deus faria uma grande nação. E diante desse contexto, essa promessa, ela também é validada na vida de Isaac, como posteriormente na vida de Jacó, os filhos de Jacó, e assim também na nação de Israel. E diante desse aspecto, dessas promessas, irmãos, que é feita por meio da graça de Deus, por meio da bondade de Deus, Isaac obedece a palavra do Senhor. Isaac obedece a voz do Senhor. E ele permanece aonde Deus havia dito que ele permanecesse. Ali era uma terra que não estava prosperando. Ali era uma terra que não havia fertilidade, porque houve fome na terra. Às vezes isso se torna até questionável. Por quê? Porque pensamos que o ambiente para o cristão, por mais que o ambiente em si, irmãos, ele é relevante na formação de caráter, na formação de um crescimento pessoal de uma pessoa, ele é relevante de fato. Mas é diferente em relação à vida cristã. Dentro de um paradoxo espiritual, quando você pensa aonde Deus te pode fazer você crescer, você pode imaginar assim: eu só vou crescer se eu for morar lá nos Estados Unidos. Eu só vou crescer se eu for morar num país de primeiro mundo. Eu só vou ter um crescimento se eu morar numa capital, se eu morar numa cidade que tenha muita produção, que seja uma cidade rica. É normal pensar desta forma. Eu estou dizendo que isso é normal, é válido, não é errado. Porém, nós que temos uma promessa, assim como Isaac teve uma promessa, Abraão teve uma promessa, nós não andamos por vistas, nós andamos por fé, por fé. E a fé, irmãos, ela faz com que nós venhamos a obedecer a Deus diante de situações que são absurdas, irmãos. Quando você olha uma situação que aos teus olhos ela é absurda, é impossível que nesse ambiente, que nesse lugar, que nessa família, que nesta cidade, que nessa circunstância eu possa crescer, eu possa prosperar, eu possa viver as promessas de Deus, porque ali havia uma grande fome. E Deus falou assim: você não vai descer para o Egito. Lá no Egito, de fato, é uma grande potência, seja ela militar, seja ela econômica, porém você vai ficar aonde eu te mandar. Porém, você vai permanecer aonde eu te mandar.
Isso é viver de acordo com a vontade de Deus, em obediência à sua palavra. E Isaac permaneceu aonde Deus havia dito que ele permanecesse. Assim como aconteceu com Abraão. Deus disse para Abraão: Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Quer dizer, Deus não havia mostrado a terra para ele. Deus disse para ele: sai do meio da tua parentela e vai a uma terra que eu hei de te mostrar. E ele saiu por fé e obediência à palavra de Deus. Ele poderia permanecer na Ur dos Caldeus. Ele poderia permanecer onde ele estava, porque era uma cidade grande, era uma cidade fértil, era uma cidade e era uma potência econômica. Abraão poderia pensar: por que não aqui, Senhor? Por que não permanecer aonde eu estou? Porque aqui vai ser o lugar aonde o Senhor vai me abençoar. Porém, a Bíblia diz que ele obedeceu a palavra do Senhor e foi sem saber para onde ia. No caso de Isaac, Deus disse para ele: você não vai sair dessa terra, você vai permanecer aí. Você não vai voltar, ou você não vai descer para o Egito, permaneça aí. E ali ele permaneceu. A Bíblia diz, irmão, dentro desse contexto, que ali ele pensou com ele, assim como seu pai também havia pensado, em relação quando seu pai havia também ido para o Egito. Abraão, ele pensou: Rebeca é muito bonita, quando chega lá, eu vou dizer que ela é minha irmã, porque de repente os homens daquela cidade vão me matar por causa dela. E assim ele fez, ao chegar naquela cidade, na cidade dos filisteus, em Gerar, e ali Abimeleque, o rei dos filisteus, um dia olhou pela janela e viu Isaac acariciando, no momento de intimidade, a sua esposa. E ele pensou: né, isso aí não é irmã dele, não, isso é mulher dele. E mandou chamá-lo, como nós lemos no texto, e deu ali, né, uma chamada de atenção em Isaac. Como é que você faz uma coisa dessa? Ela sendo tua mulher e não sendo tua irmã, você ia trazer maldição sobre nós. Poderia alguém aqui da nossa terra, um dos homens, querer se deitar com a sua esposa e traria maldição sobre as nossas vidas. Aí ele deu uma ordem dizendo que ninguém deveria tocar na mulher de Isaac. E aconteceu que ali Deus começou a prosperar a vida de Isaac. Isaac começou a plantar, Isaac começou a semear, e diz que naquele mesmo ano Isaac colheu 100 vezes mais. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que melhor é obedecer do que sacrificar. Às vezes nós sacrificamos todo um processo que Deus está realizando na nossa vida em nome de um bem-estar, em nome de um momento que nós podemos pensar: não, ali é o lugar do meu crescimento, é ali que eu vou prosperar. Quando não? Por quê? Porque às vezes, como fez Ló olhou para as campinas do Jordão e viu que era muito bem irrigada, como o jardim do Senhor, e foi para aquele lugar, que eram as campinas da região de Sodoma e Gomorra. E nós conhecemos o desenrolar da história de Ló e de sua família, porque ele não estava vivendo por fé, ele estava vivendo por aquilo que ele enxergava, por aquilo que ele via. O crente, irmão, ele não vive por que ele vê, ele vive pela promessa que Deus fez a ele, mesmo quando todas as circunstâncias estão ruins, mesmo quando tudo está dizendo não, mesmo quando tudo está dando errado, mesmo que quando os problemas só vão aumentando. A questão é: continuo obedecendo o que Deus me disse, ou vou seguir a voz do meu coração? Esse é um grande problema da geração atual. A geração atual, elas preferem seguir o que os seus olhos estão vendo, elas preferem seguir o que estão sentindo no coração, e não querem mais obedecer o que a palavra de Deus está dizendo como promessa para as nossas vidas. Esse é o grande erro de muitos crentes. Esse é o grande erro de muitas famílias, de muitas vidas que querem tomar uma atitude na sua vontade, nos seus desejos, naquilo que eles acham que devem fazer, quando
na verdade, o cristão tem que obedecer à voz do Senhor. E independente das circunstâncias, irmãos, aonde você plantar, é aonde você vai colher. Pode estar mais difícil que seja, por mais complicado que seja a situação. Deus falou, não desce para o Egito. Lá é fértil, lá é bom, porém a promessa vai acontecer aí na cidade dos filisteus. É essa terra que eu vou entregar a você. É nessa terra que eu vou multiplicar a sua descendência. É nessa terra que eu te abençoarei. E Deus fez grandes promessas para Isaac. A primeira promessa que Deus faz para Isaac aqui, irmãos, é que Deus diz para ele, eu estarei contigo. É a promessa da presença de Deus sobre as nossas vidas, irmãos. É a promessa da presença de Deus. É por isso que o salmista, ele vive essa realidade, ele diz assim, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor me guiará, o Senhor estará comigo. Irmãos, o verdadeiro cristão, ele sabe que diante de todas as circunstâncias da sua vida, Deus estará com ele aonde ele estiver. Aonde ele estiver, Deus estará na vida do crente verdadeiro, irmãos. Ontem a irmã Kelly falou algo aqui muito importante, irmão. Tem muita gente na igreja há 10, há 20, há 30 anos, mas que são apenas convencidas e não convertidas. Esse é o maior problema. As pessoas estão na igreja, elas entendem, é bom estar na igreja, é claro, irmãos, mas elas não querem ouvir a voz de Deus, elas não querem ouvir a palavra, elas não querem obedecer à voz do Senhor, elas querem viver segundo a sua vontade, segundo os seus desejos, e aí quebram a cara, porque estão andando de acordo com a sua visão, de acordo com o seu ponto de vista, de acordo com as suas próprias opiniões. Hoje está valendo mais a opinião do que a palavra de Deus. Hoje as pessoas querem viver mais os sentimentos do que as verdades de Deus, irmãos. E Deus fala assim, olha, Isaac, aonde você estiver, eu estarei contigo. Isaac, aonde você for, eu vou estar contigo. Aonde você plantar, eu vou fazer você colher. Era isso que Deus estava dizendo para ele diante daquele contexto de uma grande fome. A gente sabe, irmãos, que muitas pessoas, elas migram para outras cidades e países para uma vida melhor. Muitos nordestinos, muitas pessoas do norte migraram para as regiões aqui do sudeste, a fim de terem uma vida melhor, a fim de procurarem, uma condição melhor, trabalharam com afinco, cresceram, foram abençoados, e nós vimos por quê? Por conta da fome, muitas pessoas migraram, outras migram para outros países, é fato, isso é normal, é comum acontecer essas coisas, mas quando Deus diz uma palavra para nós temos que permanecer aonde Ele diz que nós devemos permanecer. E eu olho para essa história de Isaac, irmãos, eu acho muito interessante. É claro que isso aqui daria um bom roteiro, irmãos, para um filme. Todas as situações que acontecem aqui na vida, na história de Isaac, daria um bom roteiro para uma novela bíblica, né? Apesar que já tem novelas bíblicas e filmes bíblicos. Por quê? Nós vemos aqui, irmãos, coisas que acontecem em filmes e novela, inveja, não é? O que a inveja produziu na vida de Isaac? Deus fala assim, permaneça na terra que eu estou te mandando você ficar. Primeira coisa que acontece, os camaradas já põem o olho na mulher de Isaac. Quase que o casamento de Isaac entra em crise, irmãos. Ele estava com medo da sua própria vida, de morrer, e diz, não, vou dizer que você é minha irmã. E por ela ser bonita, é claro, talvez os homens daquela cidade estivessem de olho na mulher de Isaac, até que Abimeleque viu ele acariciando ela e foi lá e tomou uma atitude, repreendendo Isaac, mas deixou ele ali. E ali, quando ele começa a plantar, ele também, naquele mesmo ano, ele começa a colher. E ele não colhe um pouco, irmão, ele não colhe a metade, ele colhe 100 vezes mais. E a Bíblia diz que ele se tornou rico, se tornou poderoso, ele se tornou tão influente que os homens de Gerar, que os homens daquela
cidade começaram a invejar a Isaac. Começaram a invejar porque eles viram o crescimento na vida de Isaac. Isso é fato, irmãos. Todas as vezes que você começar a crescer, que você começar a ser abençoado, você vai sofrer consequências como estas. As pessoas vão invejar, vão olhar para você, vão ficar com inveja. É um fato, irmãos, é uma verdade. E ali, o que Abimeleque fez? Olha, ô Isaac, não, sai fora daqui, não te quero aqui não. Você tá muito grande, você está muito poderoso, e você cresceu demais, você cresceu em gado, cresceu em ovelhas, você planta, você colhe. Que negócio é esse? Não dá para você ficar, não, sai de perto da gente. Quem já sofreu por isso, irmãos? Quem já vivenciou uma circunstância como essa? Então, por isso que eu estou dizendo que esse capítulo daria um bom roteiro para uma novela, para um filme. Porque a gente vê inveja, e a inveja ela vai consequenciando na vida de Isaac toda uma situação. Essas como? Isaac foi ali, cavou um poço, que era do seu pai, eles com inveja foram lá, jogaram entulho, cavou mais outro poço, foi lá, por causa da inveja. Mas 3 nomes são dados aqui. No momento que ele está se desenrolando a sua história, no desenrolar da sua história, alguns nomes são dados em cada fato que acontece quando os homens de Gerar, os filisteus, entulham os seus poços. O primeiro, o nome que é dado, quando eles entulham aqueles poços, é Ezeque, que quer dizer contenda. O segundo é Sishna, que quer dizer inimizade. E o terceiro foi Reobote, que quer dizer alargamento, espaço. E preste atenção nisso, irmãos. A gente sabe, a gente vê nesse capítulo, que daria um ótimo roteiro, como eu disse aqui, e nós sempre também se atemos a esse contexto dessas 3 palavras, Ezeque, que significa contenda, Sishna, que significa inimizade, e Reobote, que significa espaço. Nós vemos aqui, irmãos, que toda uma trama é gerada ali. Toda uma trama, por quê? Por causa do enriquecimento de Isaac. Eles que cavavam um poço não achavam água. Porque, irmãos, para que um lugar dê fruto, a terra se torna irrigável, é preciso ter água. E eles cavavam em todos os lugares, não achavam água. Isaac foi lá, cavou um poço, deu água. Foi lá, cavou outro poço, deu água. Aí vieram os homens, os pastores daquela cercania dos filisteus, e disseram: essa água aí não é sua não, essa água é nossa. Aí Isaac deu o nome de Ezeque e deixou para lá. Depois foi lá, cavou outro poço, deu água, chamou o nome de Sishna, porque eles também contenderam contra Isaac. O primeiro é Ezeque, que significa contenda, o segundo inimizade. É uma consequência de conflitos relacionais que a inveja ela gera. Ela gera realmente contenda, ela gera realmente inimizade. Ninguém suporta ver o crescimento seu, irmão. É difícil, as pessoas não conseguem ver, olhar para você e ver que Deus está te abençoando, que Deus está te honrando, que Deus está fazendo você crescer. Então o que ela faz? Por conta da inveja, vai lá e cria uma contenda. Será que existe crente contendeiro, irmão, que gosta de contenda? Será que tem ou não? Aqui na igreja tem, irmãos? Tem? Tem, eu ouvi dizer que tem aqui, é verdade? Eu não sabia disso, irmão. Oi? Tem não? Não tem, não tem. Vamos acreditar que não tem crente contendeiro nessa igreja, irmão. Porque tem crente, irmão, de outras igrejas que gosta de contenda, meu. Eu já fui em outras igrejas, eu até dirigi outras igrejas. Tudo é ocasião para criar uma contenda. Se deu certo ali, contendeiro, irmão. Será que tem crente que gosta de inimizade, irmão? Que não olha para a cara do outro, que não dá a paz do Senhor para o outro, que não abraça o outro, que diz assim: não fica a cara daquele irmão, não fica a cara. Será que tem, irmãos? Aqui não, né, irmã Neuza? Tem, irmã Neuza? Não. Não, tem, irmã. Verdade. Eu não sei, eu não sou pastor, sei que porque eu não sei nada dessas coisas aí, irmãos. Não tem aqui não, irmãos. Pelo amor de Deus. Aí vocês estão me deixando com merda agora. Oi? Tem, ó, tem. Não tem, né? Ela falou que não tem. Aqui não tem. Eu vou ficar com a Daiane, irmão.
Vai ficar cada ano ali. Não tem. Crente contendeiro, crente que cria inimizade, não tem, irmãos. Aqui não. Em nome de Jesus. Tem lá na outra igreja lá. Lá na outra igreja tinha, lá tem. Aqui não, aqui não. Aqui é tudo paz e amor. Amém? Então, irmãos, é claro, a gente percebe tudo isso aqui nesse texto aqui, que são coisas realmente que a gente não quer viver, irmãos, mas não tem como fugir delas. Elas existem, elas são reais. Mas por um outro lado, também eu vejo coisas acontecerem aqui que a Bíblia não dá nome, mas eu vou dar nome a elas. Sabe o que eu vejo aqui nesse texto, irmão Ricardo? Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui, irmãos, eu vejo paciência. Tem paciência aqui, irmão, nesse texto. Alguém leu a palavra paciência aqui? Mas tem, irmãos. Isaac, irmão, quando eles vieram contender com Isaac, a Bíblia diz assim, que Isaac assim, fica com esse poço aí, não quero saber desse poço aí. Foi lá. Paciência, irmãos. Ele teve humildade. Se fosse outro, talvez se fosse um exemplo, né? Talvez em outra época, talvez você em outra época, já ia dizer, não, já ia fazer igual Pedro, pegar a espada, vem tocar no meu poço aqui, você vai ver só, se eu não dar uma espadada na sua orelha. A gente era contendeiro, não era, irmão? Para arrumar uma inimizade era fácil, né? Mas a gente se converteu, a gente está na igreja, a gente não somos mais assim, né? Então, Isaac teve paciência, amados. Isaac, o que eu vejo aqui? Eu vejo humildade. Isaac, esse poço aqui quem construiu foi meu pai. Vocês entulharam uma vez, vão entulhar de novo? Então, beleza. Segundo poço, fica aí. Pega para você, não quero isso. E isso Jesus nos ensina, irmão. Você sabe disso? Que quando alguém disser para você, não, você vai caminhar comigo 2 milhas, ou 1 milha, você vai com ele 2. Se ele tentar arrancar a capa, dá também a túnica, irmãos. Olha que coisa maravilhosa que Jesus nos ensina, irmãos. Jesus nos ensina que o caminho da bênção é nós sermos pacientes na tribulação. É termos aqui, irmãos, como Isaac, o fruto do Espírito, amados. Eu vejo perdão aqui nesse texto. Agora isso aqui, eu sei que não tem aqui. Crente que não sabe perdoar o outro. Não tem mesmo, irmão. Não tem, irmão, quer. Aqui todo mundo perdoa o outro, né? Um pisou no calinho do outro. O irmão fala, vai lá, está perdoado. Ô irmão, me perdoe em nome de Jesus. Não é? É isso que a Bíblia ensina, irmão. Se teu irmão pecar contra ti, você vai até ele e peça perdão. Mas não foi eu que errei. Não foi eu que falei. Foi o A que errou comigo, foi o A. Não, mas a Bíblia fala que se teu irmão pecar contra ti, vai lá e trata com ele e peça perdão. Retrate com ele. Então nós vemos aqui, irmão, o fruto do Espírito. Eu sei, irmãos, que existe hoje em todas as igrejas, como aqui também tem, né? Então, pessoas hiper talentosas, irmãos. A gente que não éramos nada, nós somos chamados por Deus, irmão. Quem era eu, irmão, na fila do pão? Hoje também não sou nada na fila do pão. Mas irmãos, estou pregando. Foi um dom que Deus me deu, é meu? Não, não é meu, é de Deus, irmão. Né? Deus nos deu dons, nos deu talentos, para nós granjearmos, para nós abençoarmos a vida dos nossos irmãos, para nós cooperarmos na obra. Deus nos deu dons, irmãos, espirituais, não é? Deus nos deu dons, irmãos, maravilhosos. Porém, o que vai fazer diferença na nossa vida é o fruto do Espírito, amados. Eu posso falar aqui em 10 mil línguas estranhas, mas se eu não tiver o fruto do Espírito, eu ainda vou para o inferno. Eu posso, irmão, ter todo o conhecimento das Escrituras, mas se eu não perdoar, se eu não deixar a contenda de lado, se eu não deixar as coisas erradas de lado, não vai adiantar, irmão, muito mais do que o talento, o que você pode fazer na igreja, o que eu posso fazer na igreja, o que podemos fazer em qualquer circunstância, é o nosso caráter em humildade e no fruto do Espírito, que o Espírito Santo nos dá, irmãos. Às vezes as pessoas hoje, irmão, criando contenda por qualquer coisa, tendo inimizade por qualquer coisa, sabe? E não perdoando as pessoas, deixando o fruto do Espírito de lado. E nós precisamos. Não tem como Deus nos abençoar em algumas áreas se nós não estamos prontos e preparados para saber lidar com aquilo que Deus vai nos entregar, irmãos.
Deus preparou Isaac. Isaac estava pronto para crescer em todas as áreas da sua vida, amados. Ele não ficou brigando por causa de um poço, por causa do outro poço. Depois ele foi lá, irmãos, vença, irmãos, cansa o seu inimigo, vença na humildade, vença na paciência. Quando ele foi lá para o outro poço, os filisteus falaram assim: poxa, a gente vamos lá, contendemos com ele. Ele falou o que para nós? Pode ficar com o poço. Fica para você, eu cavei, trabalhei o dia inteiro aqui, pode pegar para você. Aí vamos lá, cavou outro poço, nós fomos lá e arrumamos inimizade, queríamos brigar com o servo dele, xingamos ele, e ele falou assim: pode pegar para você, eu não quero saber desse poço, era do meu pai, mas pode ficar para você aí. E foi embora, foi lá e cavou outro poço. Irmãos, os filisteus não tiveram força para ir contender com o terceiro poço. Lá no terceiro poço, ele falou assim: agora o nome desse poço vai ser Reobote, porque aqui Deus vai nos dar espaço para nós prosperarmos, para nós crescermos, para nós vivenciarmos as promessas que Deus prometeu para as nossas vidas, irmãos. Você está entendendo essa palavra nessa noite? Que existe o caminho da bênção, que existe o caminho da prosperidade, que existe um caminho para o milagre, queridos. É obedecer a voz do Senhor e viver, irmão, as circunstâncias na obediência da palavra. Porque é muito fácil, querido, viver quando as coisas estão boas, obedecer quando as coisas estão dando certo, mas eu quero viver quando as coisas estão dando errado, que as pessoas estão te afrontando, que as pessoas estão falando mal de você, estão caluniando você, estão escrachando você, estão dizendo para você: olha, você trabalhou, esse poço não é seu, é meu, é nosso, então sai daqui, estão te expulsando, sai daqui. Mas você permanece na presença do Senhor em humildade, em mansidão, em amizade, em comunhão, irmãos. Você quer ver um crente abençoado? É aquele crente que não quer guerra com ninguém, irmãos. É aquele crente que, irmão, se tem um aspecto de hombridade de ser humano, é aquele que não vai ter guerra com ninguém. Como Isaac, quis guerra com ninguém, ficou lá debaixo da presença de Deus, obedecendo a palavra, vivendo a verdade e trabalhando para vivenciar a promessa. Sabe por quê, irmão? Sabe o que incentivou Isaac a permanecer dessa forma? Foi a promessa. É a promessa, irmãos. Se a gente ficar dando chute em todos os cachorros que vai aparecer na rua, nós nunca vamos chegar no nosso destino. Se você ficar preocupado com um cachorro que late aqui, com outro cachorro que late ali, você não vai chegar no seu destino. Esquece, irmãos. Você tem que ser uma pessoa que não vai querer guerra com ninguém, porque você está avançando para a promessa se cumprir na tua vida, irmãos. Sabe o que as pessoas querem? Elas querem envolver você em situações que vai fazer com que você tire os olhos da promessa de Deus para a tua vida, amado. Quem pode entender, quem está entendendo, diga amém. É assim, queridos. Entenda que essas verdades têm que ser realmente verdadeiras nas nossas vidas. Isaac não ficou brigando, discutindo, irmão, por causa de poço, não. E eu acho tão maravilhoso que quando Isaac, irmão, foi no terceiro poço, que Deus fez jorrar água, que ele cresceu, que ele enriqueceu, que ele prosperou, diz que ali Isaac, irmãos, ele construiu um altar. Olha só, irmão, essas prioridades que nunca podem faltar na nossa vida. Essas são prioridades. Ele construiu um altar e invocou o nome do Senhor. Se tem uma coisa que ele aprendeu com Abraão, foi fazer, antes de se estabelecer em qualquer lugar, é estabelecer um altar. Um altar para você invocar o nome do Senhor. Na sua casa tem que ter um altar. Não estou falando um altar físico, irmãos, mas um altar de oração, de vida com Deus. A sua vida precisa ser um altar. Ele construiu um altar, invocou o nome do Senhor, construiu sua casa, sua tenda e também fez um poço. São os três aspectos da nossa vida, irmãos, que precisam estar em consonância uns com os outros. Só que são prioridades. A prioridade é o altar, é vida com Deus. É vida no altar. É vida em obediência à palavra. O segundo, irmãos, sua casa.
Se tem uma coisa que Deus se agrada na nossa vida, é o que Deus disse para Ezequias: coloca a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Aí ele virou para o lado, clamou ao Senhor. Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Mas Deus havia dito para ele: coloca a tua casa em ordem. Nós temos que ter um altar, a nossa tenda tem que estar em ordem, a nossa casa tem que estar em ordem. E o poço, irmão, significa onde nós trabalhamos. É a nossa vida profissional, é a nossa vida acadêmica, é tantas outras coisas que nunca pode ser o poço a prioridade. O poço não pode ser prioridade. A casa não pode ser prioridade. O altar de Deus na sua vida tem que ser prioridade. Porque se você não estiver em correlação correta com Deus, a tua casa vai estar em desordem. O teu poço vai estar em desordem. Não tem como tomar outro caminho. Nós vemos isso tão claro nas Escrituras. Primeiro, Jesus diz assim: buscai primeiramente o reino, e as demais coisas, elas vão se acrescentando de acordo com as suas necessidades. E às vezes a gente vê pessoas, irmão, correndo, priorizando. Não estou dizendo que você tem que deixar de trabalhar, não tem nada a ver com igreja, irmãos. É vida com Deus, é vida no altar, é caráter. Muito mais do que dons, muito mais do que vida em algumas áreas. Casa, primeiro a tua vida com Deus tem que estar em ordem. E como que tua vida vai estar em ordem? Na oração, no jejum, na obediência à palavra de Deus. Tem muita gente saindo da igreja, irmãos. Sai da igreja, irmão, e esquece que foi crente, que é crente. Vai contender, vai falar palavrão, vai ver pornografia, vai fazer tanta coisa de errado, irmãos, e estão achando que estão fazendo o correto, e estão achando que estão andando na vontade de Deus, e acham que Deus não está vendo, e acham que Deus não está observando, quando na verdade nós precisamos primeiro colocar a vida em ordem. Não adianta estar, irmãos, a vida social em ordem, sabe? Não adianta estar a casa em ordem quando a vida espiritual está em decadência. É preciso acertar essa área primeiro, para que as outras comecem de fato a prosperar, comecem de fato a entrar em ordem, e você vê as promessas de Deus se cumprir na sua vida, irmãos. Não é fácil falar dessa forma, mas é uma verdade. É preciso aprender como Isaac aqui, a ter paciência, a andar na verdade, a andar no Evangelho, a andar, sabe, no fruto do Espírito, amados. Essa é uma palavra que ela vem de encontro a nós, dizendo: o caminho de você ser abençoado é esse caminho aqui, ó. O caminho de você ser verdadeiramente próspero é este caminho. Não adianta inverter, sabe, os polos, não adianta inverter os valores. É necessário primeiro valorizar o altar com Deus, a vida com Deus. Você vai sair daqui hoje cheio da presença de Deus, e você vai acordar amanhã cheio da presença do Espírito Santo. Você vai viver a segunda-feira, irmãos, não de cabeça baixa, envergonhado, humilhado, mas é uma segunda-feira plena na presença de Deus, irmãos. Está difícil de viver a fé cristã verdadeiramente hoje, irmãos. Os crentes, irmão, infelizmente, que não é dessa igreja, que não vive na contenda aqui, graças a Deus, não vive na inimizade, não vive na mentira, não vive nas coisas erradas, sabe, irmão, são os crentes de outra igreja, precisam consertar as nossas vidas, precisamos acertar as nossas vidas e andar na presença de Deus conforme Ele nos instruiu, de acordo com a sua palavra. É uma verdade, irmão, irrefutável. É uma verdade que Deus está nos alertando, que Ele requer de nós, de cada um de nós. E Isaac prosperou, irmãos. Por quê? Porque ele não ficou contendendo, brigando, criando inimizade com ninguém, irmãos. Ele viveu de acordo com aquilo, na humildade, na sinceridade, na mansidão. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes. É isso que Jesus ensina na maior carta magna da humanidade, irmãos, que é o Sermão da Montanha. Você quer ver como estão os seres humanos hoje, irmãos? É você ver o ser humano, ler o que está ao contrário do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, hoje, é o que o cristão tem que ser, mas o que a humanidade é tudo ao contrário. As pessoas são arrogantes, as pessoas são soberbas,
As pessoas não querem paz porque bem-aventurados são os pacificadores. Parece que as pessoas não assim, bem-aventurados são os violentos. Bem-aventurados são aqueles que querem guerra. Bem-aventurados são aqueles que querem contenda. Não. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. As bem-aventuranças é a carta magna que Deus nos ordena que nós venhamos a viver essas verdades. É isso que Isaac viveu aqui, irmãos. De acordo com a palavra. Por que ele prosperou? Por que ele conseguiu vencer os filisteus? Não foi na espada, não foi na guerra, não foi na luta, mas ele venceu na humildade, na mansidão e na palavra de Deus, na obediência. Vocês estão entendendo, irmãos? Que essas verdades precisam de fato serem realidades na nossa vida? Em nome de Jesus? Amém?